a gente vai falar um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica em si. Teve uma semana que eu passei para vocês uns vídeos no YouTube que provavelmente vocês não viram. E aí é sobre eles que a gente vai se aprofundar um pouco mais. A gente também vai retornar aquele assunto que vocês viram em química, só que com a visão da termodinâmica de verdade. Vai comentar sobre a teoria cinética dos gases, um pouquinho sobre trabalho, e eu vou fazer um resuminho das fórmulas e a gente vai fazer exercícios. Ok, então, a ideia da primeira lei, galera, a primeira lei de termodinâmica em si é o seguinte. Existem 3 variáveis que a gente vai estudar aqui. Imagine um sistema. Esse sistema ele pode ser uma caixa com gás, ele pode ser um motor de um carro, pode ser um sistema de ar-condicionado, pode ser qualquer coisa. O sistema que a gente trabalha aqui na termodinâmica com gases ideais. E aí, o que acontece? Nesse sistema eu posso colocar calor. Colocar ou tirar, né? Mas vamos supor que eu coloquei calor, tipo esquentar, né? Foguinho aqui, ó, eu coloquei calor. O que acontece? Esse calor, essa energia que foi transferida na forma de calor, ela pode fazer 2 coisas. Ela pode ser transformada em variação de energia interna, ou ela pode ser transformada em trabalho. Quando você fala em trabalho, você fala em um movimento. Quando você fala em variação de energia interna, você fala em temperatura. Lembrando aí um pouquinho do conceito, né, de temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Ok? Então, só escrevendo aqui para vocês, rápido, que calor, ΔU, variação de energia interna. E esse W grandão, que é o nosso trabalho. Trabalho é aquele esquema que vocês viram lá no primeiro ano. Basicamente, variação de energia mecânica. E aí, como eu falei para vocês, a gente pode relacionar com a ideia de movimento. Um pistão de um motor que se movimenta para cima e para baixo, que faz a roda do carro girar. Aquele êmbolo da seringa, né, que quando ele sobe e desce, é movimento, ok? Então, a primeira lei nada mais é do que uma equação de conservação de energia. Ela diz que, se você pegar aquela ideia de Lavoisier, né, que a energia na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a energia que entra nesse sistema, ela vai sair e a soma de tudo aí tem que se conservar, porque a energia não vai se criar do nada. Então, o que entra no nosso sistema, calor, e o que sai do nosso sistema, que pode ser na forma de... Nossa equação da primeira lei é essa aqui. Claro, o calor pode sair também, o trabalho pode ser negativo, mas a ideia é essa. O calor, ele se transforma em trabalho ou variação de energia interna. Então, Q é igual a trabalho mais ΔU. Tem algumas literaturas que gostam de colocar sinais, mais ou menos. Tem literatura que gosta de escrever de outras formas. Coloca um para o lado, fica negativo tal. Eu prefiro escrever assim. Eu acho que a visualização é mais fácil. Então, o que entrou, calor, é igual ao que saiu. Trabalho e ΔU. Variação de energia interna. Basicamente essa equação, e a gente vai aplicar ela a cada processo que a gente fizer com o gás. Beleza. Com relação a essa variação de energia interna, eu queria comentar um pouquinho com vocês, que é a ideia da teoria cinética dos gases. É o seguinte, galera. Como eu falei para vocês já sabem, temperatura é uma medida de agitação das moléculas. E aí o que acontece? Você tem como calcular essa variação de energia interna. Eu vou dizer mais. Vamos falar sobre a energia interna. O que é que mede essa energia interna?
Já vou escrever uma formulazinha para vocês, que ela já vem da literatura. Ela é basicamente o seguinte, ó. Lembra aquela equação Ki-Macete? Q igual a M vezes C vezes ΔT? Então, a energia interna é uma medida num ponto só. Então, ela vai depender da temperatura, vai depender da massa e vai depender do calor específico daquele objeto. Quando você vai trabalhar com as fórmulas, você vai perceber que para isolar a equação da energia interna, esse calor específico ele tem que ser medido de uma forma bastante específica, que é quando o volume é constante. Então, a nossa energia interna, ela depende somente de quê? Da quantidade de massa, do calor específico, na situação em que o volume é constante, e da temperatura. Veja, da temperatura. Ok. Qual é outra coisa importante? Essa energia interna, ela é a própria energia cinética das nossas moléculas. Se você pensar que as moléculas são bolinhas que estão girando, se batendo na parede, etc. Então, a energia de agitação delas está relacionada diretamente à velocidade com que elas vão batendo na parede entre si. Então, quando você fala de energia interna, você também está falando de quê? Energia cinética. Então, a energia interna, ela é a energia cinética, a energia do movimento das moléculas. Essa é a ideia da nossa teoria do cinética dos gases. Você vai relacionar temperatura e a energia cinética, ou melhor, a energia interna e a energia cinética. E aí você pode relacionar temperatura e a velocidade dessas moléculas. Ok. A gente, na verdade, não mede a velocidade, a gente, na verdade, não mede energia, a gente mede variação de energia. Então, quando você medir a variação da energia interna, você pode igualar ela à variação da energia cinética. E aí que eu vou apresentar a vocês um negócio que é o seguinte. Esse calor específico a volume constante, ele depende do grau de liberdade da molécula. Então, conforme se eu tiver uma molécula, se eu tiver um gás que ele seja monoatômico, só uma moléculazinha, tipo um gás nobre, ele pode girar na direção X, na direção Y, na direção Z. Se eu tiver duas moléculas, elas podem girar em outras direções, em torno de uma molécula, em torno de um átomo, em torno do outro. Então, se eu tiver um gás monoatômico com um átomo só, ele vai ter um certo grau de liberdade, ou seja, ele vai poder girar para algumas direções. Se eu tenho um gás que é biatômico, ou é diatômico, tipo a maioria dos gases, H2, O2, eles têm outros graus de liberdade. Se eu tenho moléculas mais complexas, que tenham mais número de moléculas, eles vão ter outros graus de liberdade. E aí o que acontece? No final das contas, a gente no ensino médio trabalha somente com situações de gases monoatômicos. E aí, esse calor específico a volume constante, ele vai ser 3 sobre 2 de R. 3 sobre 2 de R. É um valor constante, que é importante até que vocês coloquem no coraçãozinho. Lembrando, é um gás monoatômico. Se você ver, 99,9% das questões fala, considere o gás monoatômico ideal, lá. Pois é. E o que acontece? Quando você vai calcular esse ΔU, você vai levar em conta calor específico a volume constante, você vai levar em conta a massa, e você vai levar em conta a variação de temperatura. Então, variação de temperatura e variação de energia interna estão diretamente relacionados. Claro, se você fala a temperatura variou, quer dizer que
a energia interna daquele gás variou. Do outro lado aqui eu vou ter a variação de energia cinética, que é o quê? mv ao quadrado sobre 2. Eu não vou trabalhar aqui muito com vocês. Aqui eu substituiria 3 sobre 2R, simplificaria, e eu ia achar a equação da velocidade média das partículas. Não vou cobrar isso de vocês. Então você pode achar a velocidade média das partículas ao montar essa equação aí. O que na verdade eu quero que vocês entendam é que a energia interna, a temperatura, ou melhor, a variação de temperatura está relacionada com a variação da energia interna. E isso é exatamente igual à variação da energia cinética. Eu só quero que vocês peguem a ideia, não vamos calcular nada com esse negócio aqui. Eu quero que vocês peguem a ideia. Variou a temperatura, variou a energia interna. E essa energia interna nada mais é do que a energia cinética das moléculazinhas que estão lá em movimento, se batendo uma na outra. É só isso que eu quero que vocês peguem. Beleza? O que eu ia falar mais? Agora vamos falar sobre trabalho. Vocês viram no ensino médio que trabalho era força vezes deslocamento. Eu adoro mostrar como é que esse trabalho se configura aqui com os gases. Eu adoro, é muito bom, só que eu ia perder umas 2 aulas fazendo isso. Eu só vou mostrar para vocês o seguinte. Imagina aqui um recipiente. Ô, senhor. E esse recipiente ele tem um êmbolo móvel aqui, ó. Esse êmbolo móvel ele pode subir e descer. Ele pode subir e descer. No momento que ele sobe e desce, tem uma força envolvida aí. Nós temos a área, essa areazinha aqui, que é a área de contato da seção transversal, né, do nosso êmbolo, da nossa tampinha que está subindo e descendo. Nós temos a variação de altura aqui. E nós temos o quê? A variação do volume aqui dentro, ó. Aqui tem o volume, ele pode aumentar ou diminuir. O que acontece quando a gente trabalha com essas equações é que a gente relaciona o trabalho que vocês viram no primeiro ano, força vezes deslocamento, com as variáveis que nós usamos com gases. E aí o que acontece? Essa equação, que tem até um cosseno de θ aqui, essa equação ela vai virar, numa situação específica, como sendo P vezes ΔV. Que situação específica é essa? Quando a pressão for constante. Eu vou colocar cada situação dessa, a gente vai falar ainda hoje, e aí vocês vão ter a equação usada naquele momento. Quando a pressão é constante, a gente pode relacionar o trabalho como sendo a pressão que está sendo feita nesse êmbolo, que também está sendo feita no gás, e a variação de volume que esse gás vai sofrer. Esse trabalho ele pode ser positivo e pode ser negativo. Por padrão, a gente considera que quando o gás faz trabalho, quando ele empurra, o trabalho é positivo. Quando ele sofre trabalho, quando ele é empurrado, ele é comprimido, né? O trabalho é negativo. Então, positivo, gás empurra. Negativo, gás é comprimido. Inclusive, eu vou até voltar aqui um segundo com relação à energia. A variação de energia interna, ela vai ser positiva quando a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, a variação de temperatura ela é positiva, e aí a nossa variação de energia interna também vai ser positiva. Ou seja, o gás vai esquentar, vai aumentar a variação de energia interna. Essa variação é positiva. Se a temperatura diminuir,
a nossa variação vai ser negativa, nossa variação de temperatura negativa, e, portanto, a nossa variação de energia interna também vai ser negativa. Então, o trabalho, se o gás empurra, o trabalho é positivo. Se o gás é comprimido, se ele é empurrado, o trabalho é negativo. Essa equação que eu mostrei para vocês, eu desenvolvo, eu costumo desenvolver com vocês. Não vai dar para fazer isso hoje. Ela só vale para quando a pressão é constante. E eu queria mostrar a vocês uma coisa. Vamos colocar esse exemplo que é fácil e eu vou mostrar a vocês. Uma situação, uma transformação em que a pressão é constante. Imagina que eu tenho um gás aqui, esse gás A, ele tem um volume A e ele tem uma pressão A. Eu vou e faço uma transformação à pressão constante, que a gente chama de quê? Isobárica, né? Isobárica. Então, essa transformação aqui ela vai ser isobárica. Nossa transformação isobárica, eu vou sair de A, eu vou até B, a pressão vai ser a mesma, só que agora o volume vai ser um volume B. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui, rapidinho, que eu acho que alguém chegou aí. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Vocês estão vendo essa equação aqui, trabalho igual a P vezes ΔV? De onde é que ela vem? Observa, se eu pegar o volume final, B, e subtrair de A, eu tenho o quê? Variação de volume, não é? Então, essa distância aqui é a nossa variação de volume. E a altura desse cara aqui é quanto? Essa altura é a nossa pressão, que é constante. Então, P vezes ΔV é o quê? É essa base vezes essa altura. Você sabe o que é isso, né? Base vezes altura é a área. Então, o que acontece? O trabalho que um gás faz ou sofre é exatamente a área que é a área da curva, né? Que ele faz no processo. Então, no caso de isobárica, ela é muito bonita. Veja que é um retângulo perfeito, base vezes altura. Chorou. E aí, só o cuidado é o seguinte. Veja que de A até B aconteceu o quê? O volume era menor e foi para maior, né? Se o volume é menor para o maior, o gás empurrou ou ele foi empurrado, comprimido? Ele empurrou, não foi? Se ele empurrou, o nosso trabalho é o quê? Positivo. E se fosse o contrário, se ele tivesse um volume grande e ficasse pequeno, ele foi o quê? Empurrado, comprimido. Então o trabalho seria negativo. Então, por padrão, a gente considera o seguinte, ó, já vou até mostrar a vocês. Quando a gente tem um circuito, uma transformação que é nesse sentido horário, né? O trabalho vai ser positivo. Se fosse no outro sentido, que é o anti-horário, o trabalho seria negativo. Nesse caso é até simples de perceber que o gás empurrou, nesse caso, logo o trabalho é positivo. Costuma se escrever da seguinte forma isso aqui. Trabalho é numericamente igual à área. Porque quando você vai calcular o trabalho, você consegue o valor exato. E o valor exato dessa área, tomando cuidado com as unidades, você obtém qual é o trabalho que aconteceu no processo. Nesse caso, isobárico, você não precisava do gráfico para resolver isso. Obviamente. Porque só bastava você ler a questão, ele ia falar quem era a pressão, quem era o volume inicial e final, calculava P ΔV, chorou. Mas, um processo qualquer, você também pode calcular qual é o trabalho. Então, eu vou chamar aqui de qualquer, tá? Qualquer. Imagina um processo qualquer que saísse de um ponto A, fizesse uma muganga aqui e fosse até o ponto B.
Como é que eu ia fazer isso? Como é que eu calculo a área desse negócio aí? Não interessa. Você vai, geralmente, né, claro, o desenho aqui é avacalhado. Mas o que vai acontecer é que você vai calcular a área e esse cálculo de área, ele te exime da responsabilidade de você ter que conhecer ferramentas de ensino superior. Se você não tivesse a área, você ia ter que calcular um negócio que a gente chama de integral. E você não sabe fazer isso ainda. Então, se você tem o gráfico, pressão por volume, veja, o gráfico pressão por volume. Você tem como calcular qual é o trabalho que aconteceu no processo. Somente calculando a área que está embaixo daquela curva. Ok? Deixa eu lembrar agora o que eu ia fazer. Ah, eu esqueci de falar disso. Acho que eu não vou falar agora não. Depois eu falo, quando eu falar de ciclo térmico. Beleza. Então, agora a gente vai falar das situações específicas. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Ah, tá, beleza. Ok. Vamos para que a gente já comentou, né? Uma transformação isobárica. Pressão constante. Como é o gráfico do nosso processo isobárico, quando a pressão é constante? É uma reta, né? A pressão é constante. E eu tenho aqui, sei lá, um volume inicial qualquer e um volume final aqui qualquer. Nós sabemos a relação, né, do PV igual a nRT, já que a pressão é constante. A gente tem no final que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Essa é a primeira relação que a gente tem, né? Que vocês viram em química. E a outra coisa, agora é a novidade nova. A outra coisa, quando você utiliza a primeira lei nesse processo, você pode relacionar cada uma dessas variáveis. Como? No caso da isobárica, eu sei que o trabalho é P vezes ΔV. Como eu falei para vocês, não precisa do gráfico. O trabalho é P ΔV. O ΔU, eu mostrei para vocês que o ΔU, ele é 3 sobre 2. Eu mostrei para vocês, cadê? 3 sobre 2. Falei quem era, né? De uma forma simplista. Ele vai ser 3 sobre 2 NR ΔT. Esse N, na verdade, esse N e esse R é uma jogada que a gente faz com a massa, número de mols e massa molar. No final das contas, fica assim. ΔU vai ser 3 sobre 2 NR ΔT. Outra coisa aqui. Então, a gente pode utilizar tranquilamente isso aqui, tá? Mas tem um bizu aqui, tem um bizu. Aí tem questão que ele pede para calcular qual é a energia interna no ponto tal. Então, a energia interna no ponto, tipo no ponto 1 ali, seria o quê? 3 sobre 2 N R, a temperatura daquele ponto 1. Só que, muitas vezes, você não sabe quem é o número de mols. Aí o bizu é o seguinte, ó. Tá ligado PV igual a NRT? Ó, substitui NRT por PV. Então você pode calcular a energia interna de um ponto qualquer como sendo 3 sobre 2, a pressão naquele ponto e o volume naquele ponto. Isso aqui vale não só para a isobárica, quanto para qualquer outra situação. Isso aqui é para calcular a energia interna individual, tá? Então essa aqui é a equação geral que nós podemos utilizar. Muitas vezes ele fala assim, colocou-se 10 kJ de energia, e o que é 10? O trabalho, se for isobárica, você pode utilizar essa equação aqui. Essa equação ela é específica para a isobárica, tá? Específica. Esse ΔU aqui, ele é genérico, mas aí você também pode utilizar para a isobárica. E o U, você pode também, ó,
utilizar essa tretazinha aqui. Então é isso. Calor, ele geralmente vai dar. Ele vai te dar. Ou você vai utilizar essa equação e vai substituir os valores. A gente vai fazer exercício. Não se aperreie, tá? Então essas são as relações. Tem essa equação e tem essa outra relação que é para você calcular a energia interna em qualquer ponto. Para com isso. Pronto. Esse é o nosso processo isobárico. Vamos pegar aqui a volume constante. Uma caixa que tem volume constante, ela não varia o volume dela. Se ela não varia o volume dela, tem movimento? Tem um êmbolo se movimentando? Não tem. E aí eu queria mostrar a vocês um negócio. Imagina, né? Eu tenho um ponto 1 que tem um volume V constante. Ele estava numa pressão inicial P1. Aí eu fui, sei lá, eu comecei a esquentar. E aí ele aumentou a sua pressão até um ponto P2. Veja, isso aqui é uma caixa que não tem volume. Não tem variação de volume. Qual é a área? Eu mostrei a vocês que o trabalho é a área, né? Qual é a área que está embaixo dessa linha? Tem alguma área aqui? Você sabe calcular a área de uma linha? Linha não tem área, certo? Então você pode pensar tanto pela lógica do processo, quanto pelo gráfico. Esse gráfico ele não tem uma área embaixo dele. Tem gente que acaba errando porque acha que é essa área aqui, ó. Não, não é. A área é o que está embaixo da curva. Isso aqui está do lado da curva, não é. É o que está embaixo. Isso é muito importante que vocês não se confundam. Então isso aqui não é a área. A área é o que está embaixo. E aqui embaixo não tem nada. Aqui embaixo não tem área, nada. A área aqui, ó, a área é 0. Pô, que caneta feia. Então a área aqui é 0. Ou seja, não tem trabalho. Então, quando o volume é constante, né, isovolumétrico ou isométrico ou isocórico, né? Então, é uma caixa fechada que não vai gerar movimento. E aí, como o volume é constante, a nossa relação é aquela, né? Se eu tenho dois pontos, 1 e 2, vai ser P1 sobre P1 é igual a P2 sobre P2. Essa é a primeira relação. Qual é a outra relação? Primeira lei. Calor é trabalho mais ΔU. Essa é a segunda relação que vai existir sempre, né? Só que, como não tem movimento e como não tem área embaixo do gráfico, o trabalho é quanto? 0. Ou seja, qualquer calor que você colocar vai fazer o quê? Vai esquentar. Veja que o sinal é igual, né? Ó, aqui é um maisinho aqui, ó. Então, se você coloca calor no sistema, coloca... Oh, Senhor Jesus... Se você coloca calor no sistema, se o calor for positivo, vai acontecer o quê com a variação de energia interna? Ela também vai ser positiva, vai esquentar. Se você tira calor, você esfria, né? Eu já estou falando, né? Se você tira calor do sistema, o que é que vai acontecer? Toda essa energia vai ser retirada da nossa energia interna. Então o trabalho é 0 e a variação de energia que sofrer, ela está diretamente relacionada ao calor. Deixa eu ver qual é a outra coisa que eu posso comentar aqui com vocês. Essa é a relação, né? Bom, aqui é um dos casos clássicos que a gente pode calcular tranquilamente a energia de um ponto qualquer. Como sendo 3 sobre 2 P vezes V. Pode calcular. Caso P1, V1, né? Pode calcular tranquilamente aí a energia no ponto, a energia no outro e depois subtrair. Tá ligado?
Então, eu posso calcular aqui o ΔU como sendo 3 sobre 2. Aí você tem aqui, ó, P2 vezes V2 menos P1 vezes V1. Não precisa nem decorar isso, tá ligado? É só você se ligar que para calcular a energia interna de um ponto é esse. E aí, para calcular a variação de energia interna, você calcula I2 menos I1. Calcula um, calcula o outro, subtrai. E aí, automaticamente, você já vai saber qual é o calor. Por quê? Porque eles vão ter o mesmo valor. Se você colocou 10 joules no sistema, qual foi a variação de energia interna? 10 joules. Então, esse aqui é um dos processos que a gente utiliza para calcular algumas variáveis aí dentro do processo isovolumétrico. Isotérmico. Temperatura constante. Como é a nossa curva, ela é uma isotérmica, que é desse jeitinho, né? A nossa isoterma. Aqui é um ponto, né, que para você calcular a área é meio cabuloso, né? Você sabe que está aqui no ponto 1, aqui está o ponto 2. Nesse ponto 1 aqui, eu tenho o volume 1. Aqui eu tenho o volume, desculpa, tenho pressão. P1. Aqui eu vou ter P2. Aqui eu vou ter V2. E aí você pode falar assim, oxe, beleza, como é que eu calculo o trabalho? Calma, calma. Se liga. O nosso trabalho vai ser essa área aqui embaixo, tá vendo? Vocês não sabem fazer isso. Eu sei porque eu sou o cara, mas vocês não sabem. E aí tem um esquema que a gente faz para calcular isso. A gente tem um esquema que é o seguinte, vamos lá. O que é que a gente sabe sobre um processo que tem a temperatura constante? Vai ter variação de energia interna? Vê. Variar a energia interna é variar a temperatura. Se a temperatura não varia, então a energia interna também não faz o quê? A energia interna também não varia. Então, um processo que é isotérmico, a temperatura é constante, logo a energia interna é constante, logo a variação de energia interna é zero. Beleza. Vamos primeiro para aquela equação de química, né? PV igual a nRT, temperatura é constante, eu tenho que P1V1 é igual a P2V2. Essa é a primeira relação, né? Que a gente conhece. A segunda, de novo, primeira lei. Calor, trabalho mais ΔU. Nossa segunda equação. Nesse caso aqui, já que não vai ter variação de energia interna, o que é que vai acontecer é que, quando for isotérmica, calor é igual a trabalho. Essa é a nossa terceira relação. Então, veja, ao invés de eu calcular o trabalho dessa curva feiosa, você vai se deter a estudar somente o calor, que ele vai falar de alguma forma lá na questão. Outra coisa que eu esqueci até de comentar com vocês. Existe uma relação que a gente utiliza, que é quando a pressão é constante. Deixa eu voltar aqui, foi mal. Isobárica aqui. Então, quando a pressão é constante, você pode calcular o calor com uma equação só. Que é essa aqui, ó. Calor vai ser... Tá ligado, que macete? Então a gente pode relacionar, só que quando a gente faz um joguinho, né, com número de mols e tal, fica assim, ó. Vai ser NCP ΔT. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Sobre Isso aqui é só um jogo, como eu falei, é só um joguinho matemático para trabalhar com massa molar e tal, lá. E aí esse CP, para um gás monoatômico, ele é 5 sobre 2 de R. Então, essa equação, ela fica assim, ó, Q é igual a 5 sobre 2 NR ΔT. Ai, meu Deus, é muita coisa. Eu sei.
Mas você vai ver que a maioria nem se usa. A gente geralmente tem um passo a passo, tem uma abordagem de análise que é sempre a mesma lá. Você não utiliza todas essas equações, não. Beleza? Deixa eu só apagar esse. Puxa. Pronto. Eita, esqueci o R aqui. Pronto. Sobre 2 NR delta T. Isotérmico, comentei já, não foi? Então, a R geralmente trabalha com isso aí. Você também pode calcular, né? Já que a energia interna é constante, você também pode calcular a energia interna nesse processo, que é aquele 3 sobre 2 nRT, ou aquele mesmo esquema que eu fiz com vocês, substituir, aí fica 3 sobre 2 P vezes V. Então você pode calcular a energia interna em qualquer processo aí, ele vai ter o mesmo valor. É isso mesmo. Depois eu mostro para vocês um bizu para resolver questão sobre isso. Então, isotérmica são essas relações aí. Aqui 4 também. E a novidade é a adiabática. É um processo que acontece tão rápido que não tem tempo de trocar calor com o ambiente. Então o calor é zero. Ou seja, a troca de energia com o ambiente é zero. Como é a equação? A equação é bem específica. Ela é assim, ó, P vezes V elevado a gama. 1 é igual a P2 V2 elevado a gama. Quem é esse gama? É um coeficiente de... Esqueci o nome dele, velho. Coeficiente adiabático, se não me engano. Ele é CP sobre CV. E aí, como para uma situação monoatômica, CP é 5 sobre 2R, e aqui embaixo é 3 sobre 2R, fica 5 sobre 3, que dá aproximadamente aí 1,66 vezes R. Desculpa, 1,66. Então, geralmente o gama é esse valor aí. Não precisa decorar isso não, tá? Então esse processo aí tem outra equação também, que é quando você relaciona com a temperatura, mas eu não vou mostrar não, senão você vai endoidar aí. Beleza, então esse gama ele vai ser a relação entre o calor específico, a pressão constante e o volume constante. Uma outra coisa importante aqui, deixa eu lembrar aqui. Sim, então, como é esse processo, né? Vocês já viram os outros processos em química. Esse processo aqui ele é bem legal. Um exemplo clássico dele é o desodorante. Eu vou mostrar a vocês a equação e vocês vão observar uma coisa. A nossa aqui é a equação da adaptada, né, dos gases ideais. Aquela equação da energia ela é assim, né? Q é igual a trabalho mais ΔU. Ok. Nesse caso, o nosso calor vai ser zero. É um processo muito rápido, o calor é zero. Então aqui é zero, trabalho mais ΔU. Eu vou passar sei lá, eu posso passar o ΔU para a esquerda, sei lá. Fica assim, trabalho é menos ΔU. Essa é a nossa relação especial. O que é que ela está dizendo? Quando você tem um trabalho positivo, você vai gerar uma variação negativa de energia interna. Quando você tem um trabalho negativo, você vai gerar uma variação positiva de energia interna. Exemplo muito clássico disso aí. Desodorante. A latinha de desodorante, quando você faz o spray, o que acontece com o gás? Ele estava com um volume pequeno lá dentro do desodorante. Quando você apertou, ele se expandiu, o volume aumentou, o gás empurrou, ele aumentou. Como o gás empurrou, o trabalho é positivo. É um processo muito rápido, não tem troca com o ambiente. O que vai acontecer com a energia interna dele vai diminuir.
Se a energia interna dele diminui, acontece o quê? A temperatura diminui. E aí o que acontece? O negócio fica bem geladinho. Inclusive, teve um aluno meu ano passado, eu gosto de citar isso, que ele pegou a latinha e aí ele esfriou no próprio braço, pertinho. Ele segurou um tempo. Aconteceu o quê? Queimou o braço dele. Ficou preto. Por quê? Porque o gás que saiu, ele saiu com temperatura tão baixa que acabou gerando uma queimadura de gelo. Não façam isso em casa, isso é idiotice. Então, a grande relação aqui é essa. Quando você tem um trabalho positivo do gás, uma expansão, a temperatura diminui. Se for o contrário, acontece o oposto dela com a energia interna. Como é a curva dele? A curva dele é bem parecida com a isoterma. E aí você vai ter também aí 2 pontos. Com pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2. Só que a relação não vai ser exatamente igual, né? Tem esse gama ali em cima, 1,66. Certo? Com relação à interpretação, é isso. Bom, resumir, eu tentei fazer nos próprios processos aqui, né? São várias equações. Eu compreendo que é um pouco trabalhoso para vocês. Isotérmica, isovolumétrica, isobárica. Vamos fazer questão, né? Questão a gente aprende como é que é cobrado aquele negócio. Se liga nessa. Qual a energia interna de 1,5 mols de um gás perfeito na temperatura de 20 graus Celsius? Considere R 8,31 Joule por mol Kelvin. Primeira coisa, a constante. Ela está em que sistema de unidade? Joule, internacional. Mol, internacional. Kelvin, internacional. Ok. Ele quer calcular a energia interna numa certa situação. Energia interna, eu mostrei a vocês, para um gás perfeito, monoatômico, vai ser 3 sobre 2 nRT. N, número de mols, 1,5, R, 8,31, e a temperatura, ele falou 20 graus Celsius. Eu posso usar 20 graus Celsius? Não. Eu não posso usar 20 graus Celsius. Quando você trabalha com a equação de gases ideais, você sempre tem que trabalhar na temperatura do sistema internacional. Então, a temperatura vai ser 20 mais 273, que dá 293. Vou fazer esse cálculo na minha calculadora, que é o meu cérebro artificial. Isso aqui vai dar 3 vezes 1,5 vezes 8,81 vezes 293. Ângelo, Fala. pode transformar tipo aquele 3 sobre 2? Deu uma falhada boa aí. Assim. Tenta falar de novo. Pode trocar aquele 3 sobre 2 para um exemplo 1,5. 3 sobre 2 pelo quê? Peraí. 1,5. Pode, pô, tranquilo, pode. Beleza. Assim, quando acontece questões desse jeito assim pra mim, eu geralmente não calculo de verdade não, tá ligado? No vestibular, eu calculo simplificando. Vai dar aí aproximadamente, meu irmão, 78,36 joules. Aproximadamente isso aí. É isso? É. Aproximadamente isso aí. Dá 5, botar em quilojoule, ficaria assim, ó. 5,5 aproximadamente quilojoule. Mas internacional é joule, né? 5 mil e pouco. Então essa aqui é a nossa primeira questão. Beleza. Vamos para a segunda questão. Qual é a energia interna de 3 metros cúbicos de gás ideal sob pressão de 0,5 atm? Ele deu
volume e pressão. Aí o que é que você pode fazer? Esse esqueminha que eu mostrei a vocês aqui, ó. Já mostrei várias vezes, na verdade. Essa relação aqui, ó. A energia é 3/2 PV. Só tem um tchan aqui, ó. Eu quero calcular a energia em que sistema? Internacional, né? ATM é internacional? Não. Aí você vai lembrar que um ATM é aproximadamente aí 100 mil Pascal. Lembra isso aí? Um ATM é aproximadamente aí 100 mil Pascal. Então vai ser 3/2 vezes a pressão, que é 0,5 vezes 100 mil, que dá 50 mil, vezes o volume que já está no sistema internacional, que é 3. Aí isso aqui vai dar 450 mil dividido por 2 vezes 25 mil. Se eu não tiver errado nada, é isso. Com cuidado, como eu falei a vocês. Isso aqui tem que estar no SI. E esse cara aqui também teria que estar no SI, que ele já está, né? Então, 0,5 vezes 100 mil dá 50 mil, vezes 3/2 vezes 3. 450 mil vezes 25 mil, é isso. Então, a energia interna é 225 mil joules. É difícil? Não, né? Foi a aplicação imediata da equação de energia interna. Ok. Essa questão ela é muito clássica, velho. Tipo, extremamente clássica. É tipo uma obrigação minha colocar uma questão dessa numa prova, entendeu? Não só minha, do SSA também. Então vamos lá. O gráfico abaixo ilustra a transformação de 100 mols. Ele chama mols, que é a nomenclatura antiga. O número de mols é 100, o gás é monoatômico, recebe do meio exterior a quantidade de calor de 1.800.000 joules. É aí que vem uma coisa importante. Se o calor é recebido, ele é positivo ou negativo? Se o gás recebe, o calor é positivo. Gás recebe. Se o gás perde, ele perde ou cede para o ambiente, o calor é negativo. Então, o calor que esse gás sofreu no processo é 1 milhão... Puxa, por que ficou longe? Espera aí. 1 milhão e 800 mil joules, não é isso? Ele não colocou os pontos. Tá, beleza. Então o calor ele é positivo, ele recebeu esse valor aí, nesse processo. E o R ele deu ali, ó, 8,31, para você usar tudinho no sistema internacional. Ok. Primeira coisa que ele pede, não vai usar nada disso. Ele pergunta, qual foi o trabalho realizado pelo gás? Veja, essa transformação aí, ela é alguma transformação que vocês conheçam? A pressão variou, o volume variou, mas não é uma curva tipo a isoterma, não é uma curva tipo a diabática, é um processo qualquer, um processo politrópico qualquer. Como é que você vai fazer para calcular o trabalho? Tem como fazer P delta V? Não, porque a pressão não é constante. Você vai calcular o quê? A área desse rapaz, que é um trapézio. E aí tem milhões de formas de calcular a área do trapézio. Já vou mostrar a vocês a equação da área do trapézio. Cuidados. Unidades. Vamos lá. Eu tenho que calcular o sistema internacional. Aqui está no SI, ok, está no SI. Aqui está no SI, ok, está no SI. E aqui, ó, 6 vezes 10 à quinta. 3 vezes 10 à quinta. O que é que acontece demais? É o cara, ao invés de colocar esse 10 à quinta aqui, ele pode escrever aqui em cima, ó, ele pode botar assim, ó, 10 à quinta Pascal. Ele bota entre parênteses assim mesmo. E aí, ao invés de botar 6 vezes 10 à quinta, ele bota só 6 e 3. Então, se você não tiver cuidado, você vai errar, e vai errar muito.
Então, beleza. Ele falou, né, os valores. Como é que eu calculo a área de um trapézio? Isso aqui é um trapézio de lado. A área de um trapézio é base maior mais base menor, divide por 2 vezes a altura. Então, vamos calcular aqui. Qual é a base maior? É esse carinha aqui, essa altura, que no caso seria a altura, né? De B até o chão aqui, ó. 6 vezes 10 à quinta. Qual é a base menor? É de A até o chão ali, 3 vezes 10 à quinta. E a altura? A altura seria de 1 até 2. Então, a altura, né? Seria 2 menos 1. A nossa altura, né? Seria 2 menos 1, que é 1 metro cúbico ali, o valor, né? O valor é 1 metro cúbico. Não confunde. Ô, Senhor. Então, ali vai ficar, como tem bases iguais, né? Pode somar ali na frente, tranquilo. Vai ficar 6 mais 3, 9. Dividir por 2, 4,5. Vezes 1. Vezes 10 à quinta. Mas deve esse valor aí. Mas qual é a unidade, né? É energia, sistema internacional. Então a unidade é Joule. Então qual foi o trabalho? 4,5 vezes 10 à quinta Joule. E o sinal? É importante, é essencial que a gente compreenda o sinal. Qual é o sentido que ele está girando esse negócio aí? Aqui, por enquanto, não precisa pensar em girar, não. Pensa só em andar. Se ele vai para a direita, o trabalho é positivo. Se ele vai para a esquerda, o trabalho é negativo. Nesse caso aqui, né? Ele está indo para a direita. O volume está aumentando. Então, o trabalho é positivo. Depois você vai ver porque que eu chamo de girar. Hoje não. Então é isso. Trabalha esse valor aí. Aí ele pergunta na letra B. A variação de energia interna do gás. Cara, você pode calcular o ΔU fazendo aquele processo todinho, tá ligado? 3 sobre 2, PV, calcula na situação 1, na situação 2 e subtrai. Ou você pode utilizar a primeira lei, que fala que o calor no processo é igual ao trabalho mais ΔU. O calor, ele falou que vai ser 1 milhão. Vamos escrever isso com notação? Vamos colocar a mesma notação aqui da área ali, ó, do trabalho, 10 à quinta. Então, vou dar 5 casos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 18 vezes 10 à quinta. Trabalho, 4,5 vezes 10 à quinta. Mais ΔU. Qual vai ser a variação de energia interna? Passo 4,5 para a esquerda subtraindo, vai ficar 18 10 à quinta menos 4,5 10 à quinta, que dá 13,5 vezes 10 à quinta Joule. Não é isso? É. Então, essa é a variação de energia interna. E qual é o sinal aqui na frente? Veja aqui, deu positivo, não foi? Se é positivo, a temperatura aumentou ou diminuiu? Aumentou, não foi? Então, o processo que recebeu calor do sistema, realizou o trabalho e também aumentou a energia interna. Ou seja, também aumentou a temperatura. Aí, na letra C, ele pergunta qual é a temperatura do gás no estado A. A gente pode utilizar o quê? Pode calcular a energia interna, né? Deixa eu pensar aqui. Caminho mais fácil. Uma forma. Uma das, tá? Você sabe que ΔU vai ser a energia interna final, B, menos a energia interna inicial. Você também sabe que a energia interna ela vai ser 3 sobre 2 nRT.
Então, vai ficar grandinho aqui. Eu acho que eu vou nem terminar esse cálculo. Vai ficar assim, ó. 13,5 vezes 10 à quinta é igual à energia de B, que é 3 sobre 2 N, que é 100, R, que é 8,31, vezes a temperatura de B, que eu não sei quem é. Mas eu sei que é PV. Essa questão é cabulosa, é grande. Cadê a borracha? Cadê a borracha, velho? Eu não sei quem é a temperatura de B, verdade. Só que eu sei que... cadê você? Eu sei que eu posso utilizar tanto a equação U igual a 3 sobre 2 nRT, quanto eu posso usar a equação U é igual a 3 sobre 2 PV. Para o B, eu prefiro usar essa, porque eu não preciso saber quem é a temperatura de B. E eu já tenho os valores ali. Então, a energia interna de B vai ser 3 sobre 2, tiro o N ali, 3 sobre 2, P de B, né? P de B, volume de B, menos 3 sobre 2, N, que é 100, esse aqui é o nosso N, o R, que é 8,31, vezes a temperatura de A. E aí você vai e resolve isso aqui. Muito bonitinho, né? A questão não. Aí você resolve aí, velho. É uma equação de primeiro grau, né? A pressão de B. Cadê, velho? Faz comigo não? Cadê? A pressão de B é 6 vezes 10 à quinta. O volume de B é 2. Então isso aí virou uma equação de primeiro grau que você vai achar aí a temperatura de A. Quem quiser, faz aí. Beleza? Só para finalizar o fim. Então, um gás submetido a um processo sob pressão constante. Já falou a pressão no sistema internacional. E falou que o gás sofre uma redução de seu volume. De cara, se ele sofreu uma redução de volume, quer dizer que o gás sofreu um trabalho, ele foi comprimido. Então, esse trabalho ele vai ser positivo ou negativo? O trabalho vai ser negativo. Gás sofreu trabalho. Ele foi comprimido. Então, beleza. Vamos calcular aqui o trabalho rapidinho. Já que é um processo com pressão constante, eu não preciso do gráfico. Porque já que a pressão é constante, o meu trabalho vai ser P delta V. A pressão 400, já está ok. Ele sofreu uma redução de volume, um delta V, de 0,25, que também está no sistema internacional. 0,25 vezes 400 dá menos 1. Júlio. Internacional de por metro quadrado. Delta V. Tá muito baixo esse valor, velho. 400 litros por metro quadrado. Tá, beleza. Sistema internacional. Tá valendo. Redução 0,25. Tá muito... Ah, pô, tô usando... Meu irmão, isso é o sono já, pô. Que horas são? Meia-noite já? Isso dá menos 100, né? Tá menos 25 vezes tá 4. Menos 100. É. Não, pô, eu calculei aqui que ia dar menos 1. Que bagaça é essa, velho?
Porque vai ficar 4 vezes menos 25. Então, beleza, verdade. O trabalho realizado é menos 100. E a variação de energia interna e o calor? Ok. Como é que a gente vai saber aqui? Eu tenho como saber a variação de energia interna. Como é que eu sei? Eu sei que ela é 3,5 de nR delta T. Só que eu posso calcular também substituindo, né, daquele jeitinho que eu falei. Delta U vai ser 3 sobre 2 P vezes delta V. Veja, eu mostrei a vocês U é 3 sobre 2 PV, não foi? Então, quando a gente coloca aqui, ó, delta U vai ser 3 sobre 2 P final, volume final, menos 3 sobre 2 P inicial, V inicial. Essas pressões são iguais, tá ligado? Então eu vou poder deixar isolado aqui, ó, ficar 3 sobre 2 vezes P, VF menos VI. Isso aqui é quem? Delta V. Então eu posso utilizar tranquilamente esta equação aqui para quando o meu processo for pressão constante. Então qual vai ser meu delta U aqui? 3 sobre 2, pressão é 400, variação de volume negativo, 0,25 negativo, né? Então, qual vai ser aqui? Vai ser 1,5 vezes menos 100, menos 150 joules. Ou seja, o gás sofreu trabalho e, além disso, a temperatura dele também diminuiu. Inclusive, então, galera, isso aqui, ó, essa relação aqui, ela vale, esse ΔU igual a P ΔV, vale para quando a nossa pressão é constante. E com relação ao calor é trabalho mais ΔU. Calor é menos 100, ΔU menos 150, então o que aconteceu com o calor? O calor é negativo. Menos 250. Aí tem letra C e letra D. O gás recebeu 250 e o gás cedeu. Se é negativo, o calor ele foi recebido ou foi cedido? Ele foi cedido, ele foi doado, ele foi tirado, né? Tirado, cedido. O calor saiu do nosso gás. Ele esfriou, diminuiu, sofreu trabalho e o calor foi tirado, foi cedido. Então a resposta seria letra D de dado. O gás cedeu, ele jogou fora calor. Beleza? Então essa questão de analisar o sinal é muito importante. Quando o calor é positivo, quando o calor é negativo, quando o trabalho é positivo e negativo, e quando a variação de energia interna é positiva ou negativa. A gente vai fazer mais exercícios depois, e na ficha de vocês já tem bastante exercício sobre isso, que vocês podem tentar fazer e tirar dúvidas comigo depois.